Slava-Rassi. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tawantinsuyan. Eu sou Dom Carlos, esse é o programa O Avatar do Reino do Sol. Tema: os acordos de Minsk era para a NATO enganar a Rússia. Pessoal, os acordos de Minsk, capital da Bielorrússia, em que as Colônias Unidas da América lideravam esses acordos, juntamente com a Rússia e o Reino Unido da Grã-Bretanha, representando a NATO e os países da União Europeia, para pôr fim à guerra civil no Donbas. O Donbas, para quem não sabe, é a parte oriental da Rússia, a parte leste, de maioria étnica russa. E eu lá vivia em Sloviansk. Então eu via a mídia oriental, da China, da Rússia, que mostrava outra história daqueles povos russos, que lá viviam assediados com leis segregacionistas que inibiam a cultura russa, a língua russa, suas tradições, e queria impor uma nacionalidade artificial, uma cultura artificial da Ucrânia, que nunca fez parte da história daquele povo do Donbas. Então, se fosse só até aí, não era tão grave, mas o pior eram as perseguições, as demissões sumárias de funcionários públicos pró-russo e até mesmo execuções extrajudicial promovida por milícias ultradireitistas, extrema-direita, patrocinada por Kiev, pela BlackRock, uma empresa de gestão britânica, e outras empresas como JP Morgan, que tem interesses naquela região, na parte da mineração de lítio, porque a Ucrânia está assentada, conforme é dito no Congresso estadunidense, em mais de 10 trilhões de dólares em lítio, E essa região ali do Donbas é riquíssima, e as mineradoras, canadiana, britânica, estão ali em força, porque são as maiores reservas do continente europeu, e a BlackRock, por exemplo, detém mais de 50% das terras agrícolas da Ucrânia e as minas de produção de lítio. Então, há muitos interesses ali nessa região, e por isso que a Ucrânia preparava uma contraofensiva, em 2022, para tentar retomar aquela região, a República Popular do Donetsk, Luhansk e talvez a Crimeia, E a inteligência russa vinha fazendo monitoramento. Eu, no meu dia a dia, no supermercado, eu vi algumas vezes pessoas estadunidenses, pessoa britânica, e eu percebo quando é militar, Eu percebo logo pelo corte de cabelo, o modo de olhar, o modo de falar. E eu conheço o sotaque londrino, conheço o sotaque estadunidense. Então eu sabia que era pessoal da NATO ali infiltrado, fazendo um trabalho de inteligência e apoio da Ucrânia para a contraofensiva ucraniana, que ia se iniciar no verão de 2022. Entretanto, sabemos que a Rússia se antecipou, em socorro à população russa do Donbas. A Federação da Rússia iniciou uma operação relâmpago para
cortar, ceifar a cabeça de comando, né, em Kiev para promover a volta do presidente eleito, né, da Ucrânia, ou assumir uma pessoa da sua confiança, né, para que os povos do Donbas pudessem ter respeitado o seu direito à autodeterminação, o seu direito de praticar a sua língua, a sua cultura. Entretanto, por circunstância da NATO estar em força lá em Kiev, operando com inteligência, o eixo Londres-Boston DC, inclusive capturou os planos de batalha da Rússia, né, e colocou o pessoal do Serviço Aéreo Especial lá em Kiev, forças especiais britânicas que, além do apoio com armamento sofisticado para combate antiaéreo, né, nomeadamente derrubar os helicópteros de transporte da Rússia, os Mi-8, os helicópteros de ataque M24, K-24 e K-52, e nós sabemos que a Rússia teve que fazer um recuo estratégico, as tropas voltaram lá para a Bielorrússia e teve que se concentrar totalmente lá no Donbás, porque sempre foi a meta proteger aqueles povos, né, e garantir essas reservas minerais da Ucrânia, devido à rapinagem do Império Atlanticista, que já estava caindo em cima daquelas reservas de lítio, né? Então a Rússia frustrou, né, os planos dos atlanticistas, que queriam dominar aquela região do Donbas e inclusive instalar plataformas de lançamento de mísseis contra Moscou, né? Instalar bases da NATO em toda a Ucrânia. Então sabemos que isso aconteceu e estamos aí sempre tentando alertar as pessoas mais inocentes, pessoas mais desavisadas, né, que acabam embarcando na propaganda mentirosa da mídia ocidental, né, que afirma que essa é uma guerra provocada pela Rússia, né, que a Rússia tem ambições imperialistas de expansão territorial, quando não é verdade, né? Nós sabemos que os Estados Unidos, eles sim têm ambições imperialistas, né? Era um país menor do que a Colômbia, na região oeste do continente americano, um país até ilegal, né? Porque a América foi dada pelo Senhor Jesus Cristo do Ourique e pela Santa Sé a Portugal e a Espanha. Então não há por que a Grã-Bretanha, os protestantes anglicanos, puritanos e outras seitas se apossarem daquelas terras americanas, né, que pertencem aos nativos americanos, que somos nós e os seus descendentes, e aos católicos, hispânicos e portugueses. E eles foram expandindo, conquistando as nações indígenas, exterminando os indígenas, matando os adultos para que as crianças indígenas morressem de fome. Eles pagavam recompensa em dinheiro para os colonos anglo-saxões que traziam o scalp dos indígenas ou a cabeça. Então eles sim são imperialistas, cresceram o estado terrorista deles ao ponto de se tornar bioceânico, né? Invadindo as terras da República do México, os Estados Unidos do México, tomando mais de 60% do território do México. O México hoje é um país bem pequeno, né? Aquele que era o terceiro maior país da América. Então esse é o modo operandi dos Estados Unidos, e a Grã-Bretanha não é diferente, né? A Grã-Bretanha invadiu as Ilhas Malvinas na Argentina, Geórgia do Sul, Sanduíche del Sul, invadiu Gibraltar da Espanha, invadiu vários
territórios no mundo todo, na China, Hong Kong, invadiu Ilha Ascensão no Atlântico, que pertence ao Brasil, queria invadir, chegou a invadir a Ilha Trindade do Brasil, e eles sim são imperialistas e expansionistas, né? Mas acusam a Rússia de ser o que eles são. Então, todo o poder está no canhão de uma arma. Essa sempre foi a política do Reino Unido da Grã-Bretanha e a política do Big Stick das Colônias Unidas da América, de que quando não aceitam a diplomacia da rapinagem, você terá o porrete, o Big Stick na cabeça. É o que eles fizeram com as nações mais débeis e os impérios periféricos do mundo, né? Como Portugal, a Espanha, a Turquia, o Império Otomano e outros. E querem fazer também com a Rússia, né? Porque a Rússia é um país de tradição monárquica, um país imperial com dimensões continentais, e tem ali vários povos vivendo em união, né? Numa federação, e essas empresas JP Morgan e BlackRock, entre outras, do eixo Londres, Washington DC, Nova York, querem causar guerras civis, revoluções laranja na Rússia, para fragmentar a Rússia em várias nações, né, separatistas, uma guerra civil que debilite a economia, a cultura e o poder militar da Rússia. Então, o presidente Vladimir Putin sabia e tentou manejar essa situação, que os acordos de Minsk era apenas para rearmar a Ucrânia, né? Armar a Ucrânia até os dentes, porque a arrogância, a prepotência do Império Atlanticista não queria paz no Donbas e queria sim as reservas de lítio e outras riquezas minerais e recursos naturais, porque são as terras mais férteis da Europa. Produção de alimentos em grande escala, e a Ucrânia apenas foi vítima, como um cavalo de Troia, né? Dessa manipulação, dessa guerra proxy. Agora, essa imprensa, até meados de 2024, a imprensa ocidental vinha dizendo que a Ucrânia ia lançar uma segunda contraofensiva que iria recuperar os territórios e iria expulsar a Rússia da Ucrânia. Entretanto, o que nós vimos foi, a cada dia que as negociações não avançam, a Rússia expande ainda mais o controle sobre o território que ela reivindica para o seu povo, né, o povo russo. E, segundo a mídia europeia, a Ucrânia está avançando para trás. Com os atuais avanços das tropas russas, principalmente no Donbas, a Rússia já controla mais de 60% das terras agrárias do Donbas e mais de 50% das reservas de lítio. Portanto, as empresas estadunidenses e britânicas, como a BlackRock, portanto, a BlackRock é uma gestora de ativos, né, que detém mais de 50% das minas de produção de lítio e também as terras agrícolas da Ucrânia, e está colapsando, né, porque fez um grande investimento naquela região do Donbas, e a Rússia está desapropriando, né, essa propriedade que eles alegam possuir, porque essas reservas são fundamentais para a reestruturação da economia da Ucrânia, né, pelo menos a parte da Nova Rossíia,
e também a própria economia da Rússia, né? Que foi muito sancionada pelos antigos sócios e precisa se recuperar, e essa região terá muito emprego para a produção de lítio, que é uma matéria-prima essencial para o mundo moderno, e a expulsão das empresas britânicas, estadunidenses, canadenses e australianas está levando à loucura seus céus. Portanto, a JP Morgan e a European Lithium veem os seus interesses desmoronar na região, né? Principalmente porque as tropas russas estão avançando. Então a JP Morgan e a European Lithium estão vendo os seus interesses desmoronar na região, né? Principalmente com as tomadas recentes das cidades-chave, né? Como Velika Novosilka e Vremivka. Então a Rússia está recuperando as minas de lítio e está expulsando os rapinadores da região. Portanto, isso é uma grande vitória para o povo do Donbás e para a Federação da Rússia. Slava Rossiya. Portanto, segundo o Serviço Estatal de Geologia da Ucrânia, um estudo de 2018 chegou à conclusão que a região do Donbás tem 13 milhões de toneladas de minério para extração de lítio, né? Isso configura as maiores reservas da Europa e poderia tornar um país, né, um país próspero, uma das principais economias da Europa, superando o Reino Unido, superando a França, superando grandes países, mas infelizmente a Ucrânia deu um tiro no próprio pé, né, ao convidar os inimigos para se apossarem do seu território, né, e foram completamente enganados, né, ao se voltar contra a Rússia e trair o seu povo. Portanto, a Rússia frustra o saque das riquezas do povo do Donbás. Isso é um motivo de grande vitória, motivo de grande alegria para todos nós que lá vivíamos e lá tivemos os nossos sonhos frustrados, adiados devido à guerra. Portanto, a Rússia vem frustrando os planos de saque das riquezas do povo do Donbás. Isso é um motivo de muita alegria para todos nós, motivo de termos esperança para um futuro melhor, com a anexação do Donetsk na Federação da Rússia. Isso trará empregos, trará prosperidade para o seu povo, e nós poderemos retomar a nossa vida que tínhamos antes da guerra. Slava Rossiya.